Este vídeo é sobre o livro Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon, mais especificamente sobre o capítulo intitulado Sobre a Violência. Vou fazer alguns comentários, talvez eu não me atente tanto ao texto em si, mas as minhas proposições aqui neste vídeo serão pautadas no texto, mesmo que estruturalmente, talvez não de maneira tão pormenorizada, me atentando aos detalhes dos textos, mas pegando uma ideia que, no geral, permeia o texto, que é a relevância do nacionalismo para a luta revolucionária. Bom, até falando em termos culturais, o brasileiro, enfim, acredito que isso também ocorre em outros países, e uma espécie de síndrome de vira-lata, por exemplo, quando falamos sobre o cinema nacional, repudia nossas obras, repudia nosso cinema, sendo que a nossa produção intelectual cinematográfica, sobretudo quando a gente considera o cinema novo, talvez seja o que tinha naquela época de melhor no mundo. Talvez seja pretensioso dizer isso, mas pelo menos entre os melhores do mundo. E até na retomada a gente tem obras incríveis como Central do Brasil, como a própria Cidade de Deus, né, do Fernando Meirelles, de 2002 ou 2001, se eu não me engano, o filme. Enfim, eu quero dizer que culturalmente nós somos cooptados pela hegemonia imperialista, diga-se de passagem, no campo das ideias, das potências centrais do capitalismo. Os Estados Unidos, com sua indústria cultural, eles acabam dominando, fazendo uma espécie de lavagem cerebral na gente. E a gente fica nessa de desprezar a nossa própria cultura. O Fanon fala sobre a importância do nacionalismo para a luta revolucionária, e eu acho que a desvalorização da cultura atrapalha esse potencial revolucionário que o nacionalismo pode ter. Porque detratando a própria cultura, a gente está entravando a revolução, de certa forma, na minha concepção. Porque quando você não reconhece o valor dos seus próprios costumes, dos costumes do seu povo, quando você não reconhece o valor da sua identidade cultural, você acaba desprezando a sua identidade nacional, sabe? Você acaba vendo o que tem aqui no nosso país como menos importante. E eu acho que valorizar o que a gente tem é relevante, é imprescindível para construir a revolução a partir de uma identificação nacional, a partir do nacionalismo, sabe? O Fanon ele dizia que ele disse, né, nesse capítulo desse livro, que o nacionalismo seria importante no sentido de promover uma, uma coerência de massa, sabe? Uma coesão popular em torno da luta revolucionária. Porque quando você defende o seu país, você defende a autonomia do seu povo, do seu Estado-nação. Tanto que os europeus, eles reivindicam essa identidade até hoje, helênica, sabe? Não helênica, porque o helenismo já seria já a putrefação do Estado, do Estado não no sentido de moderno, mas a putrefação do status quo grego, sabe? Seria a generalização. Mas enfim, eles defendem essa identidade grega, sabe? Os alemães defendiam o Terceiro Reich, os fascistas italianos defendiam uma espécie de novo Império Romano, entendeu? Então, essa identidade nacional, essa valorização dos seus mitos, do seu passado, é importante para defender os interesses do seu povo. Claro que quando a gente fala das potências centrais, isso vai no sentido de oprimir o outro. Mas quando a gente considera a realidade dos países periféricos, reforçar essas identidades é importante para lutar contra
o colonialismo, contra o imperialismo, que hoje em dia, por mais que não seja tão explícito, pelo menos aqui no Cone Sul, seja um pouco mais velado do que antes, né? Ele ainda funciona muito bem, principalmente ideologicamente. Então a gente valorizar a nossa cultura é importante para a gente resistir a essa pretensão hegemônica do capital internacional, sabe? A gente precisa valorizar os nossos, a gente precisa promover uma coesão popular em torno de uma atitude anticapitalista, sabe? E até revolucionária. E eu acho que a valorização da cultura é um caminho importante para isso, sabe? O Fanon fala muito sobre isso. Ele fala também sobre a violência, né? Se eu não me engano, o nome do capítulo é sobre a violência. Eu vou deixar aqui referenciado. Eu esqueci o nome do capítulo agora, mas eu vou deixar aqui. É no Os Condenados da Terra. Enfim, e ele fala que também a violência colonial é legítima, mas a violência do colonizado para com o colonialista não, sabe? Enfim, acaba sendo mal visto. Essa lógica de deslegitimar as lutas populares, falar que tudo tem o mesmo valor, essa coisa da teoria da ferradura, de dois lados da mesma moeda, enfim, quando na verdade a violência que resiste, sabe, é uma violência legítima, porque é uma legítima defesa, que é plausível de quando você visa defender a si mesmo ou a terceiros empregando os meios plausíveis, né, razoáveis diante de uma agressão injusta, atual ou iminente, né? E embora socialmente a gente esteja falando em termos diferentes, a ação colonial detratora dos nossos povos que impede a emancipação política e social dos nossos, que provoca inúmeras mortes, é constante. Ou seja, é uma constante, é atual e vai continuar acontecendo. Se a gente não resistir a isso, se a gente não resistir a essa dominação cultural também, se a gente não valorizar o que a gente faz aqui, eu acho que se a gente não valorizar o nacionalismo mesmo, claro, nunca esquecendo a perspectiva internacionalista, que é imprescindível para o marxismo, a gente não vai conseguir se libertar das amarras coloniais das potências centrais do capitalismo. É isso, galera. Tamo junto. É nóis.